E aí, craques, Mr. Barça na área. O Barcelona perdeu ontem 4-1 contra o Sevilha, em uma das piores partidas desde que Hansi Flick assumiu a equipe. Hoje vamos falar desse jogo e como o Barça deve se recuperar dessa derrota. Mas antes convido a que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, para não perder nenhuma novidade do FC Barcelona. Sem mais ressalvas, bora para o vídeo. Vou ser completamente sincero, que partida tão ruim do Barcelona ontem. Não sei o que aconteceu, mas eu vi uma equipe muito passiva, sem energia, sem vontade. E acredito que isso foi o principal fator para que a derrota viesse. Além disso, o Hansi Flick se complicou taticamente, pois ele esperava o Sevilha com 3 zagueiros e 2 alas, se enfrentando por vezes uma linha de 5 em defesa. Mas não foi assim. O Sevilha jogou com 4 defensores, e foram agressivos. Além disso, para mim, Flick errou ao escalar Ronald Araújo. Eric Garcia está em boa fase, e o pênalti cometido por Araújo no primeiro tempo condicionou o resto da partida. Em um lance que eu não consigo compreender bem porque Araújo já tinha ganho a posição, era só cercar o atacante pois não teria espaço para fazer muita coisa, e foi displicente em disputar a bola, entrelaçando os pés. É um lance discutível, mas não é nada absurdo que tenham marcado o pênalti. E quem anotou a penalidade foi o Alexis Sánchez, ex-jogador do Barça. O Sevilha continuou criando as melhores oportunidades, é tanto assim que o Szczesny teve que fazer boas intervenções, e a maioria dos lances, quase idênticos, aproveitando a linha adiantada do Barça, com um jogador fingindo receber a bola para que a defesa do Barça fizesse a linha, e que outro jogador entrasse em condições, tanto pelas beiradas, quanto pelo meio. E a defesa do Barcelona teve um dia péssimo. E no minuto 36, após um lance polêmico, onde o Koundé perde a bola com uma possível falta, o Sevilha aproveitou novamente a linha adiantada, pela beirada, e conseguiu fazer o segundo gol. Para mim poderia ter sido marcada a falta no Koundé, e acredito que a arbitragem errou, mas a displicência do Koundé no lance é brincadeira. Ele caiu, viu que o juiz não marcou, mas a dividida que ele faz é muito passiva, e permite que roubem novamente a bola dele. Koundé não fez uma boa partida, Ronald Araújo também não, Gerard Martin foi outro que jogou nada. E o coitado do Cubarsí não errou, mas seus companheiros não colaboraram com ele. E diferentemente, o Sevilha jogou muito bem, com muita vontade, muita concentração, e sabendo exatamente o que queriam fazer. Mas no final do primeiro tempo, o Barça teve 2 chances claras. A primeira, em um ótimo lançamento de Cubarsí para Rashford, onde deixou ele cara a cara com o goleiro, e o guarda-redes fez uma ótima defesa. E nos acréscimos, Pedri encontra em um ótimo passe o Rashford novamente, e dessa vez de primeira fez um ótimo gol, que deu esperança ao Barça. E nesse primeiro tempo, sendo honestos, a melhor notícia do Barça foi o placar. Pois o Sevilha poderia muito bem ter feito 3 ou 4 gols só na primeira etapa. E com esse gol no finalzinho, esperava que o Barça reagisse no segundo tempo. E aconteceu uma melhora. Principalmente porque o Flick tirou o Araújo e colocou o Eric Garcia. E tirou o Gerard Martin, para a entrada do Alejandro Baldé. Ótimas trocas. E o Barça melhorou no segundo tempo. E vimos uma partida mais equilibrada, mas o Sevilha nunca deixou de ser perigosa. Até que no minuto 73, após uma tabela entre Baldé e Rashford, o Sevilha cometeu um pênalti no Baldé. E aqui não tem discussão, pênalti claro. E Robert Lewandowski cobrou para fora. E temos que criticar esse pênalti. Porque ele é o jogador que tem que ser decisivo nesses momentos, é o que tem que chamar a responsabilidade. E o pênalti foi mal batido. Ele costuma cobrar com parada, ou melhor com aquele pulinho típico. Mas o goleiro Vlachodimos não se mexeu, e não deu pistas para onde iria. Mas não justifica. Um jogador do calibre do Lewandowski errar o alvo, no mínimo a bola deveria ter ido para o gol. Se ele bate bem, e o goleiro pega. Beleza, mérito do goleiro. E se ele faz esse gol, o jogo muda completamente de característica. Após esse momento, o Barcelona arriscou ainda mais, e deixou espaços perfeitos para que o Sevilha aproveitasse. O Rony Bardi entrou no minuto 70, e ele tentou bastante, e gerou as melhores chances para o Barça no segundo tempo. Mas pecou nas finalizações, e errou chances claras de gol. Não vou condenar o Bardi, porque pelo menos ele entrou com muita vontade, e criou chances importantes.
mas deve melhorar bastante a sua finalização. E a partir do minuto 86, começou a sequência de gols do Sevilha. Pois nesse minuto, a Cora Adams fez um gol, mas foi anulado. Depois, no minuto 90, após aproveitar novamente a linha adiantada, nas beiradas do campo, o Carmona decidiu finalizar cruzado, e o Szczęsny dessa vez não foi capaz de defender. Eu acho que esse foi o único lance onde o Szczęsny errou. Pois era uma bola defensável, mas não dá para criticar ele, pelas diversas intervenções que fez durante o jogo. E dessa forma, o Sevilha tirava as esperanças de empate do Barça, com esse 3-1. E para completar a goleada, nos acréscimos o Adams fez um gol, que parecia replay, novamente a mesma jogada, para sentenciar o 4-1. Não tenho muito a dizer, péssima partida. Jogadores como Rafinha e Fermín Lopes fizeram muita falta nesse jogo, pois são jogadores que se doam muito nos jogos. E na entrevista do Flick antes da partida, ele ressaltava a importância da pressão na defesa adversária, para que as linhas defensivas altas fossem efetivas. E hoje foi justamente isso que fez que o Sevilha tivesse facilidade em fazer tantos gols. Estou muito triste com esse resultado. De verdade. Perdemos a chance de ser líderes. Perdemos a invencibilidade na competição. Viemos de 2 derrotas seguidas, onde as atuações não foram boas. E agora o Real Madrid é líder do campeonato com 21 pontos, com 2 a mais do que o Barça. Agora vamos ter a parada de seleções, e vem em um bom momento, para que os jogadores descansem, estejam em outro ambiente em suas seleções, para que voltemos a jogar bem. E tomara que os jogadores que estão lesionados possam se recuperar rapidamente. Agora vou comentar rapidamente algumas declarações que deu Hansi Flick após o jogo, onde começou dizendo: a primeira parte não foi boa para nós. Eles eram agressivos e não tivemos soluções. Eles iam ao 1 contra 1. No segundo tempo reagimos. Valoro a reação e como jogamos. Mas não quero falar sobre os gols. Não quero colocar escusas. Temos que aprender e ver que vamos fazer. Isso é o que falei para eles. Temos que lutar, para que não aconteça de novo, e ir por todos os títulos. Copa, Liga, Champions. Somos uma boa equipe, e os resultados vão voltar. É isso, temos que levantar a cabeça e aprender dos erros. Porém, mesmo que no segundo tempo o time jogou melhor, e realmente existiu uma reação, acho que não foi digna de parabenizar os jogadores. Pelo contrário, devem fazer crítica de todo o jogo. Flick também disse: não acredito que o problema seja o sistema ou a estrutura. No primeiro tempo cometimos erros graves. Podemos falar de muitas coisas, mas acho que a nossa atuação foi ruim e melhoramos no segundo tempo. Mas já é passado. Temos que aprender desse jogo e do anterior contra o PSG. E vamos fazê-lo. Depois da parada, tomara que voltem alguns jogadores lesionados. Jogamos para o clube e torcida, e hoje estamos todos tristes. Também perguntaram para ele se teria sido a derrota mais dura, desde que chegou no Barcelona, e respondeu: a mais complicada foi a semifinal em Milão. Hoje devo aceitar a derrota, e tenho uma visão positiva. Temos que mudar o que não fizemos bem, principalmente no primeiro tempo. Cometimos muitos erros, e não controlamos a bola. Não jogamos no nível que tínhamos que mostrar. Galera, temos que aceitar. Já passou. Mas meu papel aqui é dar a minha opinião. E eu gosto do sistema de jogo do Flick. Só que na minha opinião, tem momentos de momentos. Para mim, ontem faltou alternativas nos esquemas de Flick. Entendendo que jogadores importantes como Rafinha, Lamine Yamal e Fermín Lopes não estavam disponíveis. E que fazem essa pressão muito melhor do que seus reservas. Talvez ontem, vendo como estava a situação da partida, talvez seria melhor recuar as linhas, ser mais consistentes em defesa, sair jogando curto e ir progredindo com o controle da bola e com a técnica dos jogadores. Não seguir à risca o modelo de jogo de ter as linhas muito adiantadas. Em um jogo, não é o fim do mundo. E acredito que devemos ter essas possibilidades. Pois vimos que o Sevilha soube atacar muito bem a nossa defesa. Foi mérito deles, mas deveríamos ter mudado o sistema. Ou pelo menos, essa é a minha opinião. E também quero saber a sua. Concordam comigo? O que acharam da partida? Deixa nos comentários. Se curtiram o vídeo, deixa seu like, se inscrevam no canal
e ativem o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do FC Barcelona. Obrigado pelo apoio de sempre, forte abraço e até a próxima. Visca Barça!